Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso grupo de estudos aqui de logoterapia. Meu nome é Elton Júnior, sou psicólogo clínico especialista em tratamentos dos transtornos de ansiedade e transtorno de pânico. Também tenho pós-graduação aí em psicologia existencial, fenomenológica e humanista. Let's bora, então, deixa eu virar aqui. Let's bora, então, para mais um encontro aqui do Psicoterapia e Sentido da Vida, do Viktor Frankl. Se tu ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva neste canal, tá bom? Já deixa o like aí, já deixa o comentário se tu tiver alguma dúvida. Nós estamos fazendo a leitura comentada do Psicoterapia e Sentido da Vida. O link para fazer o download do livro em PDF está aqui embaixo, lembrando sempre que eu incentivo a compra deste material, porque isso ajuda o nosso Viktor Frankl, isso ajuda também a editora, que teve o trabalho aí de produzir este livrinho, né, essa obra riquíssima do Frankl, e deixar às nossas mãos esta obra. Então, vamos lá, vou compartilhar minha tela com você. Você já está vendo aí a minha tela. E vamos dar continuidade. Lembrando sempre que eu estou fazendo supervisão em logoterapia e análise existencial, supervisão clínica, e também, se você quiser aprofundar os teus estudos, estou também dando aula de logoterapia de maneira particular, né? Não trabalho dando aula pública, nem faculdade, nem universidade, não dou mais aula nesse sentido, nesse formato. Mas aula particular, sem dúvida nenhuma, eu quero me aprofundar aos estudos de logoterapia. Então, entre em contato aqui com o WhatsApp do Instituto de Psicologia para a gente ver aí as possibilidades e agendar um melhor horário para você. Então, vamos continuar os nossos tópicos aqui. E a gente vai falar agora sobre a vida no seu caráter de missão. Uma breve introdução a esse tema, esse tópico foi... Frank estava falando de eutanásia, suicídio, e ele falou que uma das maneiras de a gente fortalecer esse argumento em favor do sentido da vida é entender que a vida ela é única e irrepetível, e ela se torna, então, particularizada para o indivíduo, né? E quanto mais pessoal for essa vida, né, então mais forte é o argumento de superação, mais forte é o argumento de resiliência, o que nos aproxima também para essa finalidade, para esse entendimento de vida como caráter de missão. Então, vamos continuar aqui nossa leitura. Além disso, se queremos ajudar os nossos doentes a ativar o mais possível a sua vida, se o queremos tirar, digamos assim, da situação de patens, de sofrimento, de paixão, para conduzi-los à situação de um agens, né, daquele que age, não poderemos contentar em levá-los à vivência da sua existência como ser responsável perante as possibilidades de realização dos valores. Temos que mostrar-lhe também que a missão por cujo cumprimento são responsáveis é sempre uma missão específica, né? Então, não basta dizer que é a realização de valores. Então, a missão, né, tem que ser importante dentro dessa construção argumentativa que nós temos de apontar ali para o paciente que chega até a gente. O caráter específico desta missão é duplo. Com efeito, a missão não muda apenas de homem para homem, em consonância com o caráter único de cada pessoa, muda também de hora a hora, em decorrência do caráter irrepetível de cada situação. O que eu falei no encontro anterior. Baste-nos recordar o que Scheller denominou valores de situação, contrapostos aos valores eternos, que valem sempre e para todos. Esses valores de situação é como se estivessem à espera de que a sua hora chegasse, à espera de que um homem aproveite a ocasião irrepetível de realizá-los.
A ocasião que se deixa passar será a ocasião perdida irremediavelmente, e o valor de situação fica para sempre irrealizado. O homem desperdiçou. É aquela dinâmica, né? Então, se você não realiza algo, aquilo fica para sempre, aquela oportunidade não voltará jamais a acontecer. Jamais, jamais voltará a acontecer esse tipo de oportunidade. Já se vê, portanto, como estes dois aspectos da existência humana, o seu caráter único e irrepetível, são constitutivos do seu caráter de sentido. É, aliás, a filosofia existencialista do nosso tempo que nós devemos o ter-se realçado a existência do homem como algo essencialmente concreto, que é só meu, ao contrário do vago conceito do conceito de filosofia, ao contrário do vago conceito de vida da filosofia da vida de outros tempos. Só assim, com esta forma concreta, é que a vida adquiriu obrigatoriedade. Não é em vão que se designa a filosofia existencialista como filosofia vocativa. Realmente, a explicada existência humana como algo de único e irrepetível encerra uma vocação, apelo, chamado, para realizar as suas possibilidades únicas que não se repetem. C. No sentido de uma análise da existência ao serviço de uma logoterapia, queremos levar os pacientes a concentrar-se o mais possível na sua vida, basta mostrar-lhes como a vida de cada homem tem um fim único a que conduz um único caminho. Neste caminho, um homem assemelha-se ao aviador que, numa noite nevoenta e voando às cegas, é pilotado até o aeroporto. Pilotado entre aspas, né? O caminho indicado é o único a conduzir o piloto à sua meta. Assim também cada homem, em todas as situações da vida, conta com um caminho único e irrepetível, pelo qual pode chegar à realização das suas mais peculiaridades, das suas mais peculiares possibilidades. Só que é o conceito de vocação, né? Ele está dando mérito aqui à psicologia existencialista por relembrar, né, essa discussão de que de que a vida do homem é só sua, né? Quando a filosofia existencialista tem em uma das suas principais questões, né, estão ali a liberdade e a responsabilidade, né? É claro que aqui ele está respondendo a uma questão do espírito da sua época, né? Não em questão geral de discussão da filosofia, né? Porque aí nesse ponto, questão geral de filosofia, eu discordo com Frankl, né? Porque os gregos eles já falavam sobre vocação nesse sentido aqui, né? De alcançar as suas potencialidades, aquilo que é mais peculiar, as suas possibilidades. Então isso já era uma preocupação, já era falado já desde os gregos, tá bom? Não foi a filosofia existencialista que trouxe, vamos dizer isso, à tona no que diz respeito à história da filosofia geral. Marcada uma época sim, ok, né? Vamos dizer assim, a filosofia existencialista traz, só que traz com um equívoco, né? O equívoco foi esquecer, logicamente, as essências, né? Enfatizando a existência em detrimento da essência. Pois bem, se um paciente vem ter conosco e nos diz que ignora o sentido de sua vida, que as possibilidades únicas de sua existência lhe são vedadas, podemos replicar-lhe que a sua primeira e mais imediata missão está precisamente em descobrir a própria missão e em avançar resolutamente ao encontro do sentido da vida, no que ele tem de único e irrepetível. E, para tanto, no que se refere especialmente às suas possibilidades interiores, no que diz respeito, por conseguinte, ao problema de saber como poderia decifrar, digamos assim,
no seu ser a direção do seu dever ser, nada melhor do que ater-se à resposta de Goethe. Como pode uma pessoa conhecer-se a si mesma? Nunca pela reflexão, mas sim pela ação. Tenta cumprir o teu dever e logo saberás o que há em ti. Mas o que é o teu dever? A exigência do dia. Então isso daqui é algo que eu falo muito na internet, né? Ó, basta tu cumprir a exigência do dia. Porque o que que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, ó, velho, a gente tem como argumento o quê? A gente tem como argumento que a vida tem um caráter único, tem um caráter de missão, e essa missão é única e irrepetível. E a existência tem esse sentido de vocação, que é você realizar aquilo que só em você tem. Então, isso que é a vocação. É você realizar aquilo que é peculiar às tuas possibilidades. Aí a pessoa pode dizer, ó, Tom, mas eu estou perdido, eu não sei, né? A vida não tem sentido, por onde eu devo começar? Eu não sei nem por onde eu devo começar. Ao passo que ele responde, citando Goethe, né? Diz assim, ó, então como é que eu posso conhecer uma pessoa? Nunca pela reflexão, mas pela ação. Ah, como é que eu posso conhecer aquilo que é mais meu? Ora, bora tentar deixar um pouquinho de lado as reflexões, essas conjecturas, essas abstrações, essas masturbações intelectuais. Bora deixar um pouquinho de lado e embora agir, tá bom? Mas agir aonde? Ora, agir diante da exigência do teu dia. Aí a exigência do dia pode ser você acordar no teu horário, ir para o teu trabalho, lavar uma louça, lavar a roupa, trabalhar bem, atender pessoas, conversar com pessoas, ir para a igreja. Então, qual é a exigência do teu dia? Então, se tu não sabe o sentido da vida, esquece, esquece essa loucura aí, né, de sentido da vida abstrato. Bora começar pelo básico, pelo concreto, pelo chão da vida. É por aí que a gente começa. Depois, a gente começa a abstrair, a ter uma reflexão geral, a buscar um sentido da vida único, geral para você. Mas antes disso, essas questões aí, elas não têm tanta importância assim. Então a pessoa precisa primeiro começar a ordenar a sua vida. Começa por aí. Depois, você vai abstraindo e você vai tentando encontrar ali recursos mais, entre aspas, espirituais, mais transcendentes, que vão trazer e gerar sentido na vida para você. Pode ser que alguns homens, não obstante reconhecerem o caráter único de missão da sua vida, e apesar de estarem também decididos a realizar os seus valores de situação concretos, únicos, considerem desesperada a sua situação pessoal. Nestes casos, o que temos que perguntar, antes de mais nada, é isto: o que significa desespero? É claro que o homem não pode predizer o seu futuro. Aliás, nunca poderá, precisamente porque o seu conhecimento do futuro imediatamente influenciaria o seu futuro comportamento, ao sabor da sua atitude mais ou menos tenaz ou sugestionável. E, sendo assim, já estaria configurando o futuro de outro modo, e a primitiva previsão deixaria de ser exata. Isso aqui é aquela grande querela, né, da viagem no tempo e tudo mais, né? Então, se eu consigo prever o meu futuro, então eu olho o futuro como ele vai ser e eu já concluo lá, poxa, o futuro vai ser dessa forma. E essa forma já vai mudar o jeito que eu me comporto no presente, que foi o presente que configurou aquele futuro que eu vi. Então, se eu estou insatisfeito, possivelmente com aquele resultado lá, eu desejo melhorá-lo, então eu já vou mudar minha atitude no presente, consequentemente, eu já vou mudar aquela própria configuração que eu vi lá do futuro. Então já seria um outro futuro que não existiria, entende? Fica num loop infinito em relação a isso, né? Mas, enquanto um homem não puder profetizar também, nunca poderá pronunciar-se sobre se
o seu futuro encerra ou não a possibilidade de realização de valores. Uma vez, um negro que tinha sido condenado a trabalhos forçados por toda a vida embarcou em Marselha, rumo à Ilha do Diabo. No alto mar, sobreveio um incêndio no barco que o levava. Era o Leviatã que ficou destruído na ocasião. O condenado, um homem extraordinariamente forte, tendo se libertado dos grilhões, salvou a vida de 10 pessoas. O feito valeu-lhe, mais tarde, um indulto. Se, estando ainda no cais de Marselha, tivessem perguntado a esse homem se, na sua opinião, poderia ter para ele algum sentido o resto da vida, com certeza ele logo teria dito que não com a cabeça. É que, afinal de contas, nenhum homem pode saber se tem ainda alguma coisa a esperar na vida. E se algum grande momento por ele ainda espera. Ninguém tem o direito de apelar para a sua própria insuficiência. Portanto, ninguém tem o direito de menosprezar as suas próprias possibilidades interiores. Por muito que um homem duvide de si mesmo, por muito que a si mesmo queira fazer justiça, metendo-se a magicar escrupulosamente a sós com a consciência, esse simples fato já, de certo modo, justifica a sua vida. Com efeito, sucede aqui o mesmo que com as aflições em torno da relatividade e subjetividade de todo conhecimento, bem como a captação dos valores, assim como tais aflições pressupõem já a objetividade do conhecimento, assim também o auto-julgamento de um homem pressupõe um ideal da personalidade, um dever ser pessoal. Um homem destes já tem em vista algo de valor e, por isso, participa no mundo dos valores. Desde que esteja em condições de aplicar a si mesmo a pauta do ideal, é porque não pode estar totalmente privado de valor. Efetivamente atinge com isso já um nível que o salva, tendo conseguido elevar-se acima de si mesmo, entrou numa região do espírito e confirmou a sua cidadania no mundo do espírito, cujos valores passam a ser-lhe inerentes. Não tivessem qualquer coisa de solar os nossos olhos e nunca o sol poderíamos contemplar. É este um pensamento que se poderia aplicar por analogia à generalização do desespero, à dúvida que se vê na humanidade. Vê-nos dizer que o homem é mau no fundo de si mesmo. Observação 13. Inclusive, podemos dar de barato que o homem médio não é assim tão bom e que só alguns poucos indivíduos isolados há verdadeiramente bons. Mas é de perguntar, dadas as circunstâncias, não se estará a impor a cada indivíduo a missão de ser melhor do que é o homem médio, transformando-se precisamente em um homem singular? Importante provocação, né? Em todo o caso, este pessimismo não autoriza ninguém a paralisar o seu agir. Se alguém pretender convencer-nos de que todos os homens, em última análise, são egoístas, como se os altruístas só aparentemente o fossem, nada mais pretendendo que libertarem-se de um eventual sentimento de compaixão, bem sabemos o que lhe havemos de responder. Em primeiro lugar, a eliminação do impulso de compaixão não é um fim, mas uma consequência. Em segundo lugar, o modo de manifestar-se, esse impulso pressupõe já um autêntico altruísmo. Mas, além disso, poderemos objetar que vale para a vida da humanidade o que acima dissemos sobre o sentido da vida individual. Quer dizer, o que decide são pontos culminantes, tanto na história dos tempos como por entre as serranias. Bastariam algumas existências exemplares, ou mesmo este ou aquele homem concreto, a quem votamos um amor verdadeiro para justificar a humanidade como um todo. E se,
finalmente nos fazem ver que os grandes e eternos ideais da humanidade são, por toda parte, fementidos e aproveitados para distorcidamente satisfazer finalidades da política, dos negócios, do erotismo pessoal, da vaidade privada, também poderemos responder que tudo isso depõe a favor da obrigatoriedade geral e do poder imperecível desses ideais. Com efeito, se para tornar eficiente qualquer coisa é necessário revesti-la de uma roupagem moral, isso apenas demonstra ao fato e ao fim e ao cabo que a moralidade é eficiente. Isto significa que ela é capaz de atuar sobre os homens precisamente em virtude da moralidade que lhes é própria. Então, existem homens bons e homens maus, mas não é porque existam homens maus que a gente pode retirar o significado dos homens bons e também, ainda que houvesse uma pessoa boa, né, isso também seria um argumento, né, desse caráter de demissão, né? Por conseguinte, a missão que um homem tem que cumprir na vida, sempre na base da vida, está presente, nunca em princípio sendo impossível de cumprir. Nestes termos, daqui é importante. Nestes termos, o que em geral interessa à análise existencial é fazer com que o homem experimente vivencialmente a responsabilidade pelo cumprimento de sua missão. Isso aqui é o objetivo de terapia. Quanto mais o homem aprender o caráter de missão que a vida tem, tanto mais lhe parecerá carregada de sentido sua vida. Ao passo que o homem, sem consciência da sua responsabilidade, encara a vida como algo simplesmente dado. A análise existencial ensina-o a vê-la como caráter de algo que lhe é encomendado. Aqui tem sempre os trocadilhozinhos, né? Para quem gosta disso. Então, algo simplesmente dado para algo que lhe é encomendado. Mas aqui não podemos deixar de observar ainda o seguinte: há homens que dão mais um passo, vivendo a vida, digamos assim, numa dimensão que vai mais longe. São homens para quem a missão, por assim dizer, é qualquer coisa de transitivo. Experimentam juntamente com ela a vivência de uma instância de onde a missão lhes vem. Na sua vivência, vão ao centro da instância que os lhe incumbe da missão. Vive a missão como mandato. Que é forte. A vida deixa transparecer neles a presença de um mandante transcendente. E é com isto, ao meu ver, que se poderia desenhar um dos rasgos essenciais do Homo religios. Aquele homem cujo ser consciente e ser responsável se dão conjuntamente com a missão vital e o mandante que lhe a confere. Hum. Simbora. Observação. Gostaríamos de ilustrar aqui, à luz de um exemplo concreto, este aprofundamento que a consciência de responsabilidade experimenta el ipso no homem religioso. Seja-nos permitido reproduzir para efeito a seguinte passagem de Beckmann sobre Anton Bruckner.
o seu sentimento de responsabilidade perante Deus cresce até o infinito. Vejamos, por exemplo, no que diz ao seu amigo Dr. Joseph Kugler, prior do convento de Neuburg. Alguns quereriam que eu escrevesse de outro modo. É claro que poderia fazê-lo, mas não devo. Deus dignou-se distinguir-me entre milhares, dotando-me precisamente a mim com o talento que possuo. Um dia terei que lhe prestar contas. Como poderia eu apresentar-me diante de Deus, nosso Senhor, se seguisse os outros em vez de eu seguir a Ele? Nada mais falso, portanto, do que a afirmação segundo a qual a atitude religiosa torna o homem passivo. É exatamente o contrário. Pode convertê-lo no homem mais ativo do mundo, sobretudo se trata daquele tipo religioso de o homem que, adotando uma atitude existencial, se sabe sempre, de certo modo, como um paladino do divino na terra. Ele compreenderá que é na terra que se tomam as decisões, que é aqui na terra que se travam todas as batalhas, que não são somente as travadas pelo homem e no próprio homem, nem as que ele próprio trava dentro de si. Ou dentro de si decide. Isto não pode deixar de trazer-nos à memória, a modo de analogia, a história clássica do sábio, a quem um dia os seus discípulos perguntaram: Dize-nos quando e como sabe o homem se o céu lhe perdoou alguma coisa? Ao passo que o sábio respondeu: O homem só pode saber que o céu lhe perdoou um pecado quando não torna a cometê-lo. Aqui é simplesmente o quê? Ele está introduzindo a perspectiva do homem religioso a partir desse trocadilho aqui de que a vida não é algo simplesmente dado, mas algo que lhe é encomendado. Então, o homem religioso, ele tem essa consciência de que alguém encomendou a vida, e ele é um mordomo dessa vida, portanto, ele levaria, em tese, a vida mais a sério, vamos dizer assim. Ele teria, pelo menos em tese, a consciência do seu cumprimento de dever, do seu dever ser, né, do seu caráter de algo único, enquanto missão de vida. Então, o homem religioso ele teria essa consciência mais aflorada do que aquele homem que, beleza, a vida é essa parada aqui, ok. Ninguém me encomendou, né? Eu não estou aqui para cumprir uma missão, alguma coisa assim, né? Então teria, vamos dizer assim, a menos força, mas ainda teria, lógico, né? O argumento sobre o sentido. Apresentamos o ser do homem como ser responsável. Este ser responsável é sempre um ser responsável pela realização de valores. Conceito. Pois bem, ao falarmos destes valores, dissemos que cumpria também em conta aqueles que são irrepetíveis, os valores de situação. As oportunidades de realização de valores adquirem, assim, um cunho concreto. Convém salientar, porém, que não se vinculam apenas à situação, pois se ligam também à pessoa, variando não só de hora a hora, mas igualmente de pessoa para pessoa. As possibilidades que cada homem tem para si, e exclusivamente para si, são tão específicas como as possibilidades que a situação histórica oferece no seu caráter irrepetível. Numa situação analítico-existencial rigorosa, não pode deixar de se nos afigurar impossível uma missão vital válida em termos gerais e obrigatória para todos. Sob esse prisma, o problema da missão da vida, do sentido da vida, é um problema sem sentido. Tal problema, posto desta forma, faz pensar na questão que, por hipótese, um repórter formulasse a um campeão mundial de xadrez, mais ou menos assim. E agora? Diga-me, mestre, na sua opinião, qual é a melhor jogada?
É uma pergunta que também não tem uma resposta válida em termos gerais, mas apenas uma resposta atinente a uma situação concreta e relativa a uma pessoa determinada. Qualquer campeão mundial de xadrez, se afinal quisesse tomar a sério a pergunta, teria que responder isto. Um jogador de xadrez deve se comportar em cada caso de modo que tente a fazer a melhor jogada, na medida das suas próprias possibilidades e do que o adversário lhe permitir. Essa frase aqui é bem boa, né? Uma pessoa deve se portar em cada caso de modo que tente fazer a melhor escolha na medida das suas próprias possibilidades e do que a vida lhe permitir. E valeria a pena sublinhar aqui duas coisas. Primeiro, que há que avaliar a situação interior, isto é, os chamados dotes da pessoa. E é isto o que se tem em mente na referência à medida das suas próprias possibilidades, depois que cumpre ter em conta que o jogador em questão nunca pode fazer senão tentar a melhor jogada para uma situação concreta do jogo, isto é, a que melhor quadrar numa determinada disposição das pedras no tabuleiro. Quer dizer, se de antemão quisesse fazer a jogada considerada melhor em termos absolutos, atormentado pela dúvida e pela autocrítica, pelo menos teria que deixar passar o tempo que dispõe e abandonar o jogo. Isso aqui é muito bom para pessoas ansiosas, esse argumento aqui, né? Então, pessoas ansiosas que querem a garantia, querem a jogada certa, né? Mas isso não tem, né? Ora, as coisas passam-se de maneira idêntica com o homem que põe o problema do sentido da vida, do sentido da sua vida, para que a formulação do problema tenha algum sentido como tal, só pode aventar em vista de uma situação concreta e bem em vista da sua pessoa concreta. Mais do que isso, teimar em fazer o ótimo absoluto em vez de simplesmente tentar fazê-lo seria falso e doentio. Bem, entendido, sempre deve tender para o melhor, pois, caso contrário, nunca nada de bom lhe adviria, mas ao mesmo tempo tem que estar disposto a renunciar a uma consecução do seu objetivo que não seja apenas assintótica. Vamos terminando. Se agora passamos a resumir tudo o que dissemos sobre o problema do sentido da vida, chegamos a uma crítica radical do problema como tal. O problema do sentido da vida, sem mais, carece de sentido, porquanto está mal posto nos seus termos apenas se considera vagamente a vida e não, em concreto, a minha existência. E, se nos remontamos a uma reflexão sobre a estrutura originária da nossa vivência no mundo, teremos que dar o problema do sentido da vida a uma viragem copernicana. É a própria vida que faz perguntas ao homem. O que o homem tem que fazer não é interrogar, mas ser interrogado pela vida e a vida responder. O homem tem que responder à vida, tornando-se responsável. Entretanto, as respostas que o homem dá só podem ser respostas concretas a perguntas vitais concretas. É na responsabilidade da existência que se dá a sua resposta. É na própria existência que o homem efetiva ao responder-lhe às questões que lhe são próprias. Talvez não deixe de ser oportuno referir aqui o fato
de que a psicologia evolutiva também salienta que o extrair um sentido se verifica numa fase de desenvolvimento mais elevada do que o simples dar sentido. Assim, o que tentamos desenvolver logicamente mais acima é, isto é, o primado, aparentemente paradoxal, da resposta em relação à pergunta, corresponde perfeitamente ao desenvolvimento psicológico. Olha isso daqui, ó. E funda-se no experimentasse o homem a si mesmo como alguém sempre interrogado. Ora, o instinto que, como os vimos, conduz o homem às missões da vida que lhe são mais peculiares, guia-o também na resposta às perguntas da vida, na responsabilidade pela sua vida. Este instinto é a consciência. A consciência tem a sua voz, fala-nos. Eis um fato fenomenicamente indiscutível. Acontece, entretanto, que o falar da consciência é sempre e em cada caso um responder. E aqui, considerado psicologicamente, o homem religioso é aquele que, ao atender ao falado, experimenta a vivência de alguém que ele fala, sendo, portanto, por assim dizer, homem de ouvido mais agudo do que o não religioso, no colóquio com a sua consciência. É essa conversação mais íntima que se dá a sós consigo mesmo. O seu Deus é o interlocutor que o acompanha. Observação 15. Referimos-nos apenas naturalmente àquela religiosidade que só desponta onde Deus é concebido e vivido como ser pessoal, mas ainda como a personalidade por autonomásia, como sua protoimagem, ou então poderia dizer-se também como o primeiro e último tu para um homem religioso deste tipo. A vivência de Deus é simplesmente a vivência do tu originário. Então é isso. Então a vida tem um caráter único de missão, e este caráter, portanto, ele precisa desse entendimento de é único e irrepetível, tá bom? Existe uma missão, e a missão também é única e irrepetível, e essa missão ela vai ser vai ter a correlação com a vocação, e a vocação ela está intimamente ligada às nossas possibilidades únicas e irrepetíveis. Então, a vida como caráter de missão não é uma missão geral, mas é uma missão particular. É uma missão pessoal. E quem tem, né, uma vivência, quem tem a possibilidade de ter uma vivência mais pessoal, o homem religioso, porque ele entende que a vida é algo que foi lhe dado. É algo que foi lhe dado. É algo, perdão, ele entende que a vida é algo que lhe foi encomendado. Pronto. E não que foi algo simplesmente dado. Dado. Deu-se a vida. Pronto. Não. O homem religioso entende que a vida foi algo encomendado. Então ele tem essa consciência a mais de sentido, porque ele vai responder diante daquele que encomendou a sua vida. Então, se esse vídeo fez sentido para você, já deixa o like, já deixa o gostinho, se inscreve no canal, não se esqueça de se inscrever. Se tu conhece algum amigo logoterapeuta que quer aprofundar os seus estudos em logoterapia, já encaminha este vídeo para este amigo. Beijinhos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.